sou Arsênio, minha formação é de engenheiro civil, formei em engenharia civil pelo Mackenzie e sou pós-graduado em impermeabilizações hidráulicas e acústicas pela USP. Mas, durante toda a minha vida, sempre tive uma atração especial pelo tarô. Ao lado da minha espiritualidade que vinha desenvolvendo e que me levou a criar o Instituto Imagic junto com minha esposa em 1990, e com ele toda a estrutura do sistema mágico Imagic, durante esse processo o tarô sempre me atraiu. Eu sempre tive alguma coisa que me chamava, aquelas cartas, aquela coisa. Mas eu li os livros e não os entendia. Eu não me considero um cara burro, porém eu não conseguia entender. Era tanta coisa para decorar, tanta dificuldade. Até que um dia a Zelinda recebeu uma amiga que ia fazer uma palestra em Nova York. Era a Pia de Oliveira, uma taróloga. E ela nos procurou porque o hobby na época era a fotografia. Nós estávamos sempre fotografando coisas, participando de salões internacionais de fotografia, envolvidos com a coisa. E chegou ali, começou a fazer uma palestra, queria que eu fizesse a ilustração do trabalho. E começamos a discutir a história. Surgiram dúvidas. E ela olhou para mim e disse assim: "Você tem um tarô?" Eu tinha. Dei o tarô para ela e ela começou a pôr aquelas cartas na mesa e as respostas fluíram todas. Aí voltou aquele comichão. Meu Deus, eu preciso saber isso. Voltei aos livros, agora com outros olhos. Com os olhos que o Imagic já havia aberto para mim. E então, percebi o pulo do gato. Compreendi a coisa. E entendi as palavras que um amigo, escritor de tarô, o Carlos Goto, disse. O tarô é a máquina de imaginar. Uma máquina para a imaginação. O tarô ele é todo estruturado, com engrenagens que se ligam, nos levando diretamente à vida humana. E a partir daí comecei a estudar mais tarô, a compreendê-lo e que trouxe até esse instante, onde não sabíamos se escreveríamos um livro ou se gravaríamos esta imagem como estamos fazendo agora. Optamos por essa, porque há um contato maior entre nós e onde eu vou poder passar para você esse fogo que eu tenho dentro da minha alma, esse fogo que corre em minhas veias, pelo tarô, diretamente para você, olho no olho, coração a coração. Então vamos ao que viemos, falar sobre tarô. Tarô é a junção de duas palavras, tar e ro. Tar significa caminho, ro significa rei. Portanto, o tarô significa caminho real. Real de realeza, real de nobreza, ou real de realidade. Essa é a grande coisa. Que é evidente que ele está falando nas entrelinhas que ele é um caminho que nos leva às realidades da vida. Aquilo que é real para nós. O objetivo óbvio deste curso é ensinar você a ler tarô. Você não está sendo uma cobaia. Nós já damos esse curso presencial, ao vivo, há muito tempo, e de nossas classes saíram grandes leitores de tarô. O lance, a coisa, é que nós aqui vamos procurar fazer de uma maneira muito prática. Vou ensinar você a pensar tarô e não decorar tarô. A minha grande dificuldade no início é o medo de ter que decorar muitas coisas. Aqui não. Você vai precisar saber, compreender determinadas coisas, números, astros, coisas básicas, muito simples, para depois, baseado nesse conhecimento compreendido, você possa pensar tarô. E isso provoca aquilo que nós chamamos de intuição. Então, muita calma, muita tranquilidade, procurando sempre compreender aquilo que está sendo dito, pesquisar um pouquinho e tudo vai sair muito bem. Tenho certeza que você será também um excelente tarólogo. O tarô é formado por um conjunto de cartas, 78 delas, divididos
em duas seções. Arcanos maiores, dizendo que arcano significa segredo, portanto são segredos maiores, e arcanos menores, segredos menores. Por que maiores e menores? Porque um fala da ideia universal da coisa. O amor em nível universal, a justiça como um universo, um todo que ele conduz. E o menor fala do cotidiano, do dia a dia, daquela coisinha de cozinha, da conversa de muro, da vida, do trabalho, da saúde. Então, o jogo das duas falam da vida, espírito encarnado na matéria. O tarô surge em Florença com o nome de Naib, que significa naipe. E talvez venha daí a palavra naipe, separando os vários segmentos dos arcanos menores. Porque as nossas cartas de baralho, aquela que joga dos buracos, biriba, elas são o tarô simplificado. Tiraram a maior parte dos arcanos maiores, ficou somente o primeiro, que é o louco, que é o coringa, e das cartas coroadas, rei, rainha, pajem, o tarô tem o cavaleiro. E o cavaleiro foi tirado porque cavaleiro representa a vontade do homem. E os senhores que dominavam a terra não interessava que as pessoas tivessem vontade. Então o cavaleiro foi retirado. Joga-se hoje com o tarô que os poderosos permitiram que os humanos, o povo, usasse. O tarô é conhecido também como o livro de Thoth. Ele é usado mais como adivinhação. As pessoas preferem olhar o tarô como objeto de adivinhação. Mas ele é muito mais que isso. Ele é uma obra hieroglífica que encerra todo o conhecimento, todo o resumo simbólico da doutrina da tradição, que fala sobre Deus, sobre o universo, sobre o homem, sobre o cotidiano, sobre os nossos fracassos e nossas vitórias. O tarô serve como um elemento de sustentação, apoio para toda pessoa que deseja desenvolver e expandir a sua consciência. A origem do tarô perde-se na poeira dos tempos, como gostam de dizer os poetas. Muitas histórias falam de como surgiu o tarô, de onde vem, onde nasceu. Existem mitos. Uns dizem que foi Thoth que deu aos homens. Thoth, depois ele é conhecido pelos gregos como Hermes Trismegisto. Existe uma outra tradição que fala que os hierofantes do passado, aqueles homens que detinham toda a sabedoria, que viviam nas pirâmides, na esfinge, perceberam que o mundo, a civilização que eles viviam, estava se extinguindo. E ficaram temerosos que todo aquele conhecimento seria perdido. Era preciso descobrir uma forma de que aquilo se eternizasse, que aquilo não se perdesse. Porque eles haviam percebido, escrito nas estrelas, que o fim dos tempos, pelo menos o deles, estava chegando. E eles começam então a pensar, como faremos? Então uns mais afoitos dizem, vamos escrever tudo. Mas os elementos de sustentação da escrita perdem-se com o tempo. Não, mas escreveremos em pedras. As pedras também, com o tempo, com o vento, com a chuva, acabam se perdendo. Pensaram então vamos pegar os mais sábios, e os mais sábios ensinarão os mais jovens, esses mais jovens tornar-se-ão sábios e ensinarão. E um que tinha mais experiência disse, mas sempre mesmo o mais sábio de todos, às vezes, pode se passar por um tolo, por um idiota. Às vezes uma mulher, às vezes uma atração, pode desvirtuar todo um caminho e então perderemos tudo. Então ficaram pensando o que é eterno nos homens. Algo que é sempre estável, algo que não muda. Os vícios. E foi assim que eles colocaram nas cartas do tarô todo esse conhecimento, para que não se perdesse, para que num jogo fosse passado de pessoa a pessoa, mesmo passando por mãos que não tinham a menor ideia do que estava ali registrado.
Até que um dia, pessoas com o espírito aceso, com a mente aberta, tivessem ouvidos para ouvir o que essas cartas tinham a dizer, tivessem olhos para compreender todas as verdades que elas contêm. E foi assim que o tarô chegou até nós. A história registra a chegada na Europa do tarô através dos ciganos. A primeira noção que se tem historicamente, pelo menos até hoje, nesse dia que estamos gravando, pode ser que agora que você está me vendo já tenha novas coisas, novas descobertas. Nada cresce tanto e muda tanto como as grandes verdades da humanidade, mas hoje a primeira informação que se tem de tarô histórica é na Europa em 1329, quando o bispo da cidade de Würzburg, tomara que eu tenha acertado, proibiu que nos mosteiros as freiras e os frades usassem o tarô. Quer dizer, já devia ser naquela época uma coisa corriqueira, porque os padres ficavam ali nas estrelinhas vendo ali, vamos ver qual é a rezinha do momento, vamos rezar o quê? Vamos rezar um rei de copas ou vamos rezar uma rainha de espadas? Brincadeiras à parte, esta é a primeira vez que se tem notícia no tarô. Depois, em 1367, o bispo de Berna proibiu que os cidadãos usassem o tarô. E fisicamente tarô, que a gente conhece, que chegou até nós desses todos, é o tarô do Visconde. Aliás, não é Visconde, é Visconti. Duce Filippo Maria Visconti comprou do seu secretário um jogo de cartas, uma coleção de cartas pintadas à mão, pela qual pagou, pela coleção, ele pagou 1.500 florins em ouro. A pessoa reclama que o tarô hoje é caro, ele tem 1.500 florins em ouro. Realmente é uma peça muito rica, que você pode ver a reprodução dele na sua casa, pode até usá-lo. Ele é um pouco grande e desconfortável para o uso, mas é interessante ter conhecimento dele, porque ele é muito bonito. O nosso método de trabalho aceita qualquer tarô, desde que ele tenha os 4 naipes e os 22 arcanos. Também que as 4 cartas coroadas estejam presentes. Nós damos preferência ao tarô do White, por ser o mais didático. Bom, apenas como curiosidade, vou deixar rodar aí agora um pouquinho alguns tarôs que existem à disposição hoje para nós.
Para nós podermos compreender bem o tarô, é necessário que nós tenhamos conhecimento das 3 leis básicas do tarô. Primeiro, o universo é regido por leis invioláveis. Nem Deus pode contrariar as leis que ele criou, senão a coisa virava uma bagunça. Nós denominamos universo com a palavra cosmos. Cosmos significa ordem, harmonia, organização. Portanto, num espaço regido por leis invioláveis, não há espaço para casualidade. O acaso é acontecer alguma coisa inesperada, improvável. Diante do acaso, o cosmos, qualquer deles, se torna um caos. Eu aqui estou dentro de leis cósmicas. Você está me vendo? Porque o Rogério está gravando, porque a câmera está ligada, porque alguém inventou eletricidade. Tudo aqui é um fator esperado. Mas, se de repente se materializa aqui do meu lado um elefante dentro desta sala, o que é um cosmos se transforma num caos. Imagina o elefante quebrando tudo, derrubando as coisas. Ele não vai ter um comportamento amigável aqui dentro dessas paredes, nem para sair pela porta. Quer dizer, diante de um acaso, qualquer cosmos se transforma num caos. Não pode haver acaso. A mesma coisa acontece com um computador. Pense o universo como um computador. Tudo ali dentro daquele computador tem uma razão de ser. Tem ali não entendo muito bem da parte estrutural de um computador. Nunca foi uma coisa que me atraiu muito. Eu sou um mero usuário. Hoje, talvez que você esteja me vendo, os computadores sejam completamente diferentes dos que eu tenho acesso hoje. Mas não importa. Mesmo esse que você tem aí agora, moderno, super pampão, ele também segue uma organização. E se você, por conta própria, começar a trocar chip, não sei falar válvula. Válvula é os computadores mais antigos ainda. Se você começar a trocar por sua conta os elementos que o compõem, ele deixa de ser um computador. Ele transforma aquilo num caos. Nossa vida é a mesma coisa. Se começar a mexer na nossa vida aleatoriamente, sem razão. Hoje eu chego em casa, onde guardava meu chinelo tem um jacaré, onde vira um caos. Isso não acontece. O universo não é assim. O universo segue leis precisas. Se você traz essa história para o nosso mundo, qualquer elemento aleatório faz com que este mundo deixe de existir. Muito doido. Um cofre não cai de uma janela ao acaso. Ele segue leis precisas. E, portanto, quando o cofre cai na cabeça do seu Gumercindo lá embaixo, ele não foi um acaso. Foi regido por leis precisas. Naquele instante, o seu Gumercindo vinha fazendo um movimento físico que estava em sintonia com outro movimento do cofre, em estado acelerado. E o cofre caiu na cabeça do seu Gumercindo. Ninguém fica doente por acaso. Ninguém nasce filho de pais pobres ou ricos por acaso. Tudo segue leis bem estabelecidas. Não há acaso dentro do esoterismo. Tudo o que acontece diante das cartas tem que ser levado em consideração. Tudo. Uma carta que cai no chão. Um movimento do consulente. Numa leitura de tarô, tudo tem seu significado e sua razão, mesmo que a razão humana não possa compreender. A segunda lei é a lei da polaridade. Nós vivemos num mundo onde as coisas são relacionadas. Então, eu, para compreender o frio, preciso conhecer o quente. Para conhecer o alto, preciso conhecer o baixo, o gordo e o magro, o claro e o escuro. E nós vivemos assim, nesse processo de
compreensão pela comparação. Porém, existem certas coisas que ficam difíceis. Por exemplo, o tempo. O tempo é uma coisa difícil de compreender. Então eu pergunto agora para você, quando você nasceu? E você vai dizer assim, eu nasci no dia tal, em tal lugar. Você pode saber até a hora. Que bom. Porém, você está me passando a quantidade de tempo que você viveu. Porque na hora que você nasceu, lá no deserto do Saara, o vento soprava sobre as areias e formavam-se desenhos ali. No céu, as nuvens vagavam, bem ali em cima da maternidade, do lugar onde você nasceu. E as nuvens estavam ali, podia até ser de noite, nem dava para ver aquelas nuvens, mas elas tinham uma conformação no céu. Lá no Tibete, num mosteiro perdido numa montanha alta, um devoto sentado diante de um incenso. E aquele incenso fazia volutas, fumaça, né? Desenhos no ar. Os pássaros, numa praça de Roma, voavam numa determinada direção. Alguém na Bahia abria uma galinha e nas entranhas da galinha saltavam para que ela fizesse uma leitura mágica de uma determinada forma. Mas, daqui de onde estamos, como posso saber as volutas que o incenso fazia, ou como os pássaros voavam em Roma? Isso está ligado à qualidade do tempo que você nasceu. Aquilo que marcava aquele momento preciso da sua vida. Uma coisa podemos saber: como estavam as estrelas no céu no momento que você nasceu, e isso é o trabalho da astrologia. Registrar a qualidade do instante do seu nascimento. Portanto, quando você se depara diante de um tarô, cada um com a sua história, o tarô traz a história dele, tarô, tudo que o levou até aquela mesa. Você, tudo que levou você a buscar sintonia com o tarô. Tudo que aconteceu naquele momento mágico entre vocês está falando a mesma coisa. Estão falando o mesmo idioma, estão em mesma sintonia. Desta forma, nós podíamos usar para fazer uma leitura de um problema pessoal, qualquer coisa. Jogávamos pregos. E os pregos vão formar uma figura. Vamos analisar aquela figura para saber a resposta desse problema que me levou até ali. Posso usar pedras. Aqui no Magic nós temos um jogo de pedras do Juan. Búzios. São relacionados. Tudo fala daquele momento, aquela qualidade de momento. Única. E é isso que fazemos. É isso que buscamos. Você, como tarólogo, deve interpretar esses momentos e traduzi-los para o consulente ou para você mesmo, se você está fazendo uma leitura pessoal. Interpretar a qualidade do momento, a causa que o levou até ali, o porquê daquelas cartas. Todos nós conhecemos da física, quando estudamos, as leis de ressonância. O cara que toca violão tem um diapasãozinho que ele faz pim e afina o violão por ressonância. Se eu emitir um som qualquer, possivelmente o diapasão não ressoe, porque ele não tem dentro dele aquele som, aquela vibração. Eu entro numa loja de pianos, centenas de pianos, loja grande, e toco a nota dó de um deles, todos ressoarão pela lei de ressonância. Nós somos como pianos que recebemos vibrações do universo que nos cerca. E procuramos, de alguma forma, expressar isso. Porém, algumas vibrações que chegam até nós não nos dizem respeito. Nós não temos aquilo dentro de nós. Portanto, passa como se eu não fosse ninguém. Nesse instante, aqui nesta sala,
Centenas de ondas de informação estão passando. Todas as rádios do mundo passam aqui as vibrações delas. Eu, para poder ouvi-las, vou precisar de um aparelho especial que tenha dentro dele estas vibrações, isso é, condição de receber estas vibrações e traduzir para mim numa vibração que eu compreenda. É isso que fazem esses aparelhos. Televisão, rádio. O tarot faz a mesma coisa. Que vai buscar certas vibrações que estão presentes e que o consulente, ou você, está percebendo. E vai transferir, traduzir, seria a melhor palavra, para a sua linguagem, aquela informação. Portanto, naquele instante, você, tarô consulente, mesmo que o consulente seja você mesmo, esse é um instante mágico, onde tudo deve ser levado em consideração, onde precisa estar atento à qualidade do tempo, às vibrações presentes e às intuições que fluirão naquele instante. Nós, como seres humanos, possuímos 2 depósitos básicos de informação. Um é o consciente. Conscientes são aquelas informações que nós temos com prontidão. Número de telefone, às vezes, o que aprende na escola, as tradições que fazem eu viver, tudo aquilo que chamamos de cultura está na área do consciente. Temos também a área do inconsciente, que são aquelas informações que nós não temos acesso, mas que nos pertencem. Existe nesta área uma área de automação, que são aquelas que regem os nossos processos internos, gestão, crescimento de cabelo, o meu está mais ou menos assim, cicatrização, batimento cardíaco, tudo isso é regido por uma máquina automática, autorreguladora, com informações, programas gravados nesse inconsciente. Mas também nesse inconsciente estão informações que estão abaixo da nossa linha de consciência. Por exemplo, o que foi que você comeu no dia 8 de agosto, há 5 anos passados? Não vai lembrar. Almoço. Nem sabe se almoçou nesse dia. Porém, se houver um gancho psicológico, vai se lembrar. Pensa que me pegou? 8 de agosto, 5 anos atrás, aniversário de minha avó. 100 anos, cara. Nunca vou esquecer daquela festa. Um super almoço. E olha, vou dizer mais. Serviram estrogonofe de lagosta. Já comeu? Bárbaro. Só tem problema, estrogonofe de lagosta estava um pouco passado. E provocou um caos no povo. Filas históricas no banheiro, gente toda apertada, batendo os pés. Nunca mais vai esquecer do dia 8 de agosto de 5 anos atrás, tinham passado 200 anos. Há um gancho psicológico prendendo. Portanto, todas aquelas informações, a cartilha da infância, o professor de matemática, que a gente esqueceu, tudo nesse depósito. Você tem um turbilhão de informações. Às vezes, uma informação que está lá no inconsciente acaba vazando para o consciente. E do consciente nós estamos sempre jogando coisas para o inconsciente. Amanhã eu vou saber como estava o clima hoje. Daqui a uma semana talvez eu ainda me lembre como estava o clima. Chovia, fazia sol. Daqui a um ano vai ser difícil. Daqui a 10 anos, mais difícil. Porque nós estamos constantemente esvaziando os nossos arquivos do consciente para novas entradas, novos acessos. Então, o inconsciente, no inconsciente pessoal, estão todas as respostas do nosso mundo pessoal. E dentro desse inconsciente está o consciente. Vai entrar aí agora um gráfico para você poder compreender que você tem uma esfera do inconsciente
E no centro, um ponto de consciência. Há um cruzamento de informações. Entretanto, existe um outro inconsciente, chamado de inconsciente coletivo, que é a memória de toda a humanidade. Então nós podemos dizer, comparando as coisas, se o inconsciente pessoal tem as nossas respostas internas e o inconsciente coletivo tem as nossas respostas externas. E funciona como esse novo gráfico, onde você tem uma esfera maior, dentro dessa esfera maior, que é o inconsciente coletivo, uma esfera menor, que é o inconsciente pessoal, e no centro, a nossa própria consciência. Então, lembrando, o inconsciente pessoal tem os registros nossos de pessoa. O inconsciente coletivo tem o registro externo da humanidade. E o interessante é que os três estão constantemente trocando informações. Eles estão diretamente interligados. É muito louco. Todos eles estão interligados. Isso que eu estou falando agora não está fora de você. Está dentro de você. Onde está o inconsciente pessoal? Dentro da sua mente. Onde está o inconsciente coletivo? Dentro da sua mente. Tudo se passa dentro da sua mente. Dizia mestre Nazareno, não cai uma folha de uma árvore sem que meu Pai que está nos céus tenha conhecimento. Isto é, mestre Nazareno falava com uma linguagem religiosa, algo que hoje se fala numa linguagem mais científica. As mentes todas estão interligadas na forma de rede. Tudo que acontece para um, todos percebem. Lógico que mais das vezes de forma inconsciente, porque está no inconsciente coletivo, mas acontece, existe, repercute em nós. E a filosofia oriental sempre disse isso. Uma borboleta ao bater as asas lá no Oriente faz minha alma se agitar. Bonito, poético, mas verdadeiro. Porque o que acontece, acontece em nós. Portanto, a qualquer momento é possível se ter acesso a qualquer tipo de conhecimento humano. Pensou nisso? Seja lá em que época for. E é por isso que dentro destas lâminas nós temos todas as informações sobre os assuntos que estamos buscando. Porque ele é um decodificador daquelas informações que estão no inconsciente coletivo e que vêm até nós através da nossa linguagem, que agora eu posso compreender. Puxa vida, uma descida espiritual neste assunto. Toda essa maravilha, todas essas belezas, puxa, então eu tenho todas as informações dentro de mim. Oh, mas que coisa boa. Tem, só tem um pequeno problema. Existem bloqueios que impedem que isso assuma a consciência. E você já percebeu, porque eu já falei. Quem funciona como intérprete? O tarô é uma dessas formas. Os homens inventaram muitas maneiras de ter acesso, de criarem tradutores. Transes místicos. Danças, o cara começa a dançar, entra em transe e tem uma visão. Repetir mantras, búzios, numerologia, quiromancia e tantas outras formas. Mas todas muito boas. Mas existem certas pessoas como eu que se dão melhor com o tarô. Porque ele talvez seja o mais lógico de todos. Eu sou engenheiro. Falei lá no começo. O que eu não disse para você é que meu signo, eu sou escorpião, em escorpião, com a lua em virgem. O que faz de mim um cético profissional. Um que não acredita nas coisas. Para eu acreditar, minha lua tem que convencer minha lua virginiana. E tem que passar por cima de dois
escorpiões que desconfiam até do próprio bolso da mãe. Será que minha mãe me ama mesmo? Desconfia de tudo. O tarô funciona. Bem, a base física dessa consciência que estamos falando na matéria é o cérebro humano. Onde a consciência se fixa? No cérebro humano. O cérebro humano é dividido em duas seções: o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Duas partes criadas ao mesmo tempo, que se desenvolvem paralelamente, mas que têm funções diferentes. Eles têm o mesmo potencial de início, mas, com o passar do tempo, acabam seguindo caminhos distintos. Se relacionam muito, conversam muito, às vezes este guarda coisas aqui, aquele guarda coisas ali, mas, na sua essência, cada um tem uma função diferente. O esquerdo é o positivo, o masculino, o arrojado, que usa o pensamento dedutivo para funcionar. Então ele é bom para a matemática, ele é bom para as coisas que tem que ter raciocínio. O direito é o poeta, feminino, passivo, criativo. Usa o pensamento indutivo, isto é, ele tem a ideia como um todo. É aquele que vem tudo pronto como um raio e ficamos abismados. Como tive esta ideia? Quem vai trabalhar essa ideia para colocá-la em realidade é o esquerdo. O direito tem o insight, o lance. Ele pensa de uma forma global. Dois hemisférios. Um, yang, o esquerdo. O outro, yin, o direito. O homem também, para sobreviver neste universo, ele dispõe de duas mentes diferentes. A mente consensual e a mente automática ou reativa, que é aquela mente interna. Para funcionar bem, a mente consensual, a analítica, ela precisa de certos padrões precisos. Quais? Tempo e espaço. Você dê a ela uma localização do tempo e no espaço e ela vai ter uma resposta boa para dar a você, lembrando que esta mente consensual é a somatória de a consciência mais o inconsciente. Juntando os dois, ela tem ali todas as respostas. Porém, para que ela funcione bem, ela necessita de tempo e espaço. A outra mente, a mente reativa ou a mente automática, ela não leva em consideração tempo e espaço. E ela está relacionada a tudo aquilo que está abaixo da nossa linha de consciência. Portanto, ela tem ali o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, não mais a consciência. É evidente que tudo que está na consciência está no inconsciente pessoal. Mas nem tudo que está no inconsciente pessoal faz parte da consciência. Essa diferença entre os dois é que marca este assunto que eu estou querendo tratar com você. Que essa mente interior, essa mente que está funcionando nestes campos mais profundos, essa mente automática, ela fica completamente independente destes dados. Ela tem a vida como um todo. Ela não leva em consideração tempo nem espaço e, portanto, a racional nesse momento se esborou e perde-se completamente o sentido. Esse processo
essa mente interna que estamos falando, ela precisa, muitas vezes, para se comunicar com a mente externa, usar determinadas informações. Ou melhor que informações, seriam certas palavras que a mente consciente não possui. Então ela usa uma coisa chamada símbolos. Para nós podermos entender bem o que é símbolo, precisamos primeiro diferenciar símbolo, alegoria e sinal. O que é um sinal? Sinal é um flash, uma placa indicativa. Siga por aqui. Banheiro masculino. Saída. São sinais. É evidente para todas as pessoas. Alegoria é uma coisa que lembra, liga ao outro. Ele não tem uma ideia filosófica por trás. Algo que as palavras não definem. Você vê um logotipo, uma logomarca, ele não tem alguma coisa escondida. Lógico, quem vê aquilo já tem dentro de si toda a decodificação do produto. Ele conhece o produto. É uma marca de tênis, é uma marca de máquina fotográfica. Então, ali ele vê aquilo, ele não precisa de outras palavras para compreender o que é uma máquina fotográfica. Ele sabe. Porém, o símbolo está falando de coisas que o consciente não tem palavras para representar. São coisas que estão além dos limites das palavras. São coisas que estão fora do alcance do linguajar comum. Quem melhor nos passa isso é Platão, no seu livro A República. Ele conta ali a história de um povo que habitava uma caverna profunda. E esse povo estava preso a pedras, olhando para o fundo da caverna. Na entrada da caverna havia uma fogueira. E as coisas que passavam na porta da caverna tinham as suas sombras jogadas para o fundo da caverna. Naquele tempo ele não conhecia cinema. E eles conversavam, as pessoas que estavam ali presas, sobre aquele mundo que viam ali nas paredes. Falavam sobre sombras, duas dimensões. Até que um tio louco solta-se das pedras e olha para trás. E vê aquele fogo. Aquilo lhe ofusca a vista, mas com o tempo ele acomoda a vista e consegue ver um pássaro tridimensional passando na porta da caverna. E ele volta para dentro e quer conversar, quer passar essa informação para os seus companheiros. Mas como pode falar de 3 dimensões se a sua linguagem é bidimensional? Cria um problema. E ele precisa fazer alguma coisa para passar aquela informação para o seu companheiro. E o que ele faz? Ele começa a elaborar, pensar, até que num determinado instante ele cria uma obra de arte. Vamos dizer, uma escultura. Na verdade, é um desenho, porque estamos falando de 2 dimensões. E passam muitas pessoas, olham, até que uma determinada pessoa olha para aquele desenho e cai em lágrimas. Alguma coisa tocou a alma daquela pessoa e a remeteu para o mundo lá de fora, onde todos nós fomos criados. Porque todos nós somos criados num mundo lá fora, muitas dimensões acima. E de repente fomos jogados nesta dimensão pobre, limitada. Aquela obra de arte é uma janela que joga uma pessoa para um mundo natural. Essa é a função de uma pessoa amada. Quando nós amamos alguém, aquela pessoa é uma janela para o amor incondicional, para o amor divino. O tarô faz isso. Através de seus símbolos. Joga a nossa alma a verdades profundas. E ajuda a nossa mente na tradução e na compreensão desse símbolo. Muitas vezes em forma de símbolo e fica às vezes complicado para o leitor do tarô passar para o seu consulente aquilo que a carta lhe mostrou na sua essência. Porque a verdade vem completa.
através de um símbolo. E é isso que nós vamos também procurar trabalhar aqui. A compreensão dos símbolos. Como fazer para aquela visão, mais que visão, aquela iluminação se transformar num conceito real que eu possa trabalhar e informar ao consulente ou a mim mesmo de uma forma prática.